Você já parou pra pensar que não tá tendo resultados no inglês por conta de um detalhe só? No vídeo de hoje eu vou passar um mapa de estudos do balacobaco pra você que decidiu aprender inglês por conta própria. Tá a fim de aprender sozinho? Ou tá tentando aprender sozinho? Ou melhor, tá cansado de ficar sem resultado mesmo fazendo muito esforço? Então assista até o final que a solução chegou. Basicamente o que você precisa é de um mapa de estudos. Isso é um guia do que estudar e como criar uma rotina. Eu te asseguro que com um mapa de estudos você vai ter resultados incríveis. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um mapa de estudos e como montar o seu próprio mapa de estudos, mas saiba que não é apenas isso, você vai precisar de outras técnicas também. E a cada semana eu vou liberando uma dessas técnicas. Então se inscreva para você não perder os próximos vídeos, deixa seu like aqui embaixo para você me ajudar nesse meu começo e ativa o sininho correndo para você não perder o próximo vídeo, porque vai te ajudar demais nessa jornada de você estudar inglês sozinho. O primeiro passo para você construir o mapa de estudos ideal é você entender que a organização é o princípio de tudo. Tenha 3 tipos de caderno. O primeiro caderno você vai anotar as palavras novas. O segundo caderno você vai procurar entender as regras gramaticais daquele idioma que você está aprendendo. E o terceiro caderno eu sugiro que você tenha ele para dúvidas, apenas para perguntas. Eu fazia isso, deu muito certo e eu posso até me arriscar em dizer que o terceiro caderno é o caderno que vai fazer você ficar fluente. E por que eu falo isso? Porque eu não sei se você já ouviu essa frase de Einstein, para ser sincero, eu nem sei se foi ele mesmo que falou, mas a pessoa mais inteligente não é aquela que tem a melhor resposta, e sim aquela que faz a melhor pergunta. Então, no final das contas, quando você tem uma pergunta bem definida daquilo que você está com dúvida no inglês e você tem a resposta, você procura a resposta daquilo, você começa a avançar muito mais rápido. Então, o que eu recomendo você a fazer é basicamente ter um caderno de dúvida para você sempre anotar lá, para você sempre perguntar para outras pessoas que falam inglês também se aquilo que você está falando tá certo, se a frase que você construiu tá correto, aonde que tá errado o que você construiu. Eu tô dando mais ênfase no caderno de dúvida porque ele pode deixar algumas dúvidas aqui de como ele deve ser feito, mas basicamente não tem segredo, é só você colocar tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que te confunde, sabe? André, qual a diferença disso e isso? Ai meu Deus, André, eu montei essa frase, tá certo? Basicamente são esse tipo de coisa que você vai colocar nesse caderno. Então são 3 cadernos, não se esqueça, vou repetir aqui. O primeiro caderno é de vocabulário, de palavras novas e expressões. O segundo caderno é para você entender mais a gramática daquele idioma, anotar os pronomes, entender o que é pronome, entender os adjetivos mais usados, entender quais são os tempos verbais, como construir frases no inglês, quais são os modal verbs, essas coisas, sabe? Então essa vai ser a minha principal dica para você para construir o melhor mapa de estudos. O segundo passo para você ter uma jornada de sucesso no inglês e automaticamente construir um mapa de estudos ideal é você concentrar todas as suas energias nesse começo para entender o que é pronome, substantivo, adjetivo e também você entender o que é verbo. Se você entender essa galera no seu próprio idioma, você pode entender qualquer idioma. Não é que você vai ficar fluente em todos os idiomas, mas pelo menos você vai ter uma base para você começar a estudar outros idiomas. Ai, André, mas eu fiquei fluente em inglês e eu nunca precisei aprender o que é verbo, o que é pronome. Olha, se você já é fluente e nunca precisou aprender isso, os meus parabéns. Eu aprendi primeiro entendendo o que é pronome, primeiro entendendo o que é verbo. Depois que eu comecei a entender isso aí, eu comecei a acelerar os meus estudos. Então, assim, é uma experiência minha. Eu tô falando aqui o que aconteceu comigo e eu tenho um canal de pessoas que já ficaram fluentes com o meu método. Só clicar aqui embaixo e você vai ver várias pessoas que já ficaram fluentes também seguindo essa mesma metodologia. De você entendendo o próprio idioma primeiro para depois você estudar outros. E acredite em mim, se você souber o que é verbo, substantivo, adjetivo, pronome, se você souber essa galera, vai ficar muito mais fácil para você os seus estudos. Porque se eu falo para você, olha só, o adjetivo é antes do substantivo. Como que a gente vai falar a mesma língua se você não sabe o que é adjetivo, você não sabe o que é substantivo? Por que é importante você localizar? Porque se você localiza o que é adjetivo e você grava na tua cabeça o que é e não na frase, você gravar o que é de fato, sabe? Adjetivo é o que eu uso para caracterizar alguma coisa. Automaticamente eu já uso essa definição ao meu favor e eu já converto frases também. Sabendo que adjetivo vem antes de substantivo, eu posso construir qualquer frase no inglês tendo um adjetivo na minha cabeça e tendo um substantivo também. Basicamente é isso. Você vai começar a construir suas primeiras frases depois que você entender quais são os pronomes no inglês, quais são os 20 verbos mais usados e o substantivo você pode aprender até mesmo no Google Tradutor. Então saiba que se você ter domínio do que é pronome, do que é verbo, do que é substantivo, do que é adjetivo, você consegue começar os seus estudos de uma maneira brilhante. O terceiro passo de criar um mapa de estudos eficaz é tentar bolar frases com o que você está aprendendo. Exemplo, eu aprendi o pronome we. Automaticamente eu aprendi um dos 20 verbos mais usados no inglês, que é o eat, comer. We eat, nós comemos. Beleza.
Depois disso, você vai começar a construir, a embaralhar mais frases, embaralhar mais pronomes com verbos, e quando você perceber, você vai estar criando, algumas frases vão estar erradas, mas isso é normal, você vai começar a criar suas primeiras frases, mas pelo menos você vai saber a sequência certinha delas. Claro, se você estudar o que é pronome, substantivo, adjetivo, tudo isso aí que eu já falei na regra de número 2. Então é muito importante você lembrar da regra de número 2 antes de você ir para a regra de número 3, que é já criar frase. Então cria as frases mais simples possíveis. E a quarta regra, não menos importante, sempre assista análise de filmes que eu coloco aqui no YouTube. Então se você tem interesse em ampliar o seu vocabulário, em aumentar cada vez mais a sua habilidade de memorização, eu recomendo que você sempre assista as minhas análises de filmes. Com elas, você não vai apenas assistir uma aula minha, como também você vai aprender como pronuncia, como você pode colocar aquilo em uma frase. Dentro da minha aula de análise, você vai conseguir ter muitas coisas, aprender diversas coisas e sabe qual é o melhor de tudo? O nosso cérebro, ele aprende muito mais quando uma palavra é associada a um contexto. Por isso que filmes são perfeitos para você aprender palavras novas. E quando você tem palavras novas na sua cabeça, mesmo você não entendendo como criar a frase, acredite em mim, você vai começar a pelo menos entender. E entender o inglês é o primeiro passo. Você não fala primeiro, você entende primeiro e depois você fala. Por isso que tem muitas pessoas que falam, eu até entendo pouco, mas na hora de falar não sai. Por que não sai? Basicamente por alguns motivos relacionados à falta de confiança em si mesmo, ou até mesmo a falta de prática com alguém que já fala. Eu posso até gravar um vídeo sobre isso mais pra frente, o porquê as pessoas entendem, mas não falam. É um tópico bem interessante pra vídeo, não acha? Os filmes em si são um tipo de arte que liberam diversas emoções na nossa cabeça. E quando a gente pega uma palavra que tem envolvido, uma cena que envolve emoção, ou até mesmo algo que cause no nosso cérebro uma coisa bem diferente daquilo que a gente está habituado, mesmo sendo uma análise, você vai perceber que você grava com muito mais facilidade. Por isso que eu recomendo você fazer isso. Assista as minhas análises, eu sempre posto aqui no YouTube, e caso você não tenha assistido nenhuma e aqui é o seu primeiro vídeo, eu sugiro que você clique aqui nesse card e assista a minha análise do Spider-Man, que tá do balacobaco. Então, se você ficou até o final aqui, deixa a hashtag fiquei até o final, que é pra vocês que eu posto vídeo, é pra vocês que eu tenho um ânimo pra ficar aqui no YouTube, gravando direto aqui pra vocês e dando o meu melhor cada vez mais. Se você curtiu, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Deixa aqui embaixo se eu fiquei até o final e não se esqueça de uma coisa, eu só vou descansar no dia que você ficar fluente. Bye bye, take it easy, and before I forget, let's rock totally. Tchau, tchau.